Existem histórias que simplesmente desafiam a lógica, mas que insistem em existir. São relatos que atravessam gerações, famílias e até mesmo fronteiras, deixando uma trilha de perguntas sem resposta. Hoje, você vai conhecer um desses casos, um que intriga pesquisadores de memória ancestral, psicólogos e estudiosos do passado perdido da humanidade. Esta é a história da criança que afirmava reconhecer e ler símbolos atlantes, símbolos que, até onde sabemos, nunca fizeram parte de sua vida, mas que surgiam em sua mente como se fossem lembranças antigas. O caso começou em uma pacata cidade do interior, onde uma menina de apenas 6 anos, chamada Lia, começou a desenhar padrões que seus pais nunca tinham visto. Eram linhas curvas entrelaçadas, espirais duplas, triângulos sobrepostos, símbolos que pareciam carregar uma ordem interna, quase matemática. No início, os pais pensaram que eram apenas desenhos infantis, uma fase criativa. Mas um detalhe chamou a atenção. Lia desenhava sempre da mesma maneira, com proporções rigorosas, como se estivesse copiando algo extremamente antigo, e ao mesmo tempo muito familiar para ela. Quando questionada sobre a origem dos desenhos, a resposta da menina era ainda mais desconcertante. Eu não estou inventando, eu só estou lembrando. A grande reviravolta aconteceu quando uma professora de Lia, intrigada com a complexidade daquelas formas, decidiu enviar os desenhos a um pesquisador do Mediterrâneo, especializado em civilizações antigas, especificamente em povos pré-diluvianos. A resposta do acadêmico veio rápida e foi precisa. Os símbolos que Lia desenhava eram idênticos aos encontrados em artefatos raríssimos, atribuídos à possível e lendária cultura atlante. Eram representações de espirais energéticas, marcadores solares e diagramas que, segundo algumas teorias, representariam a interação entre a consciência e a matéria. O pesquisador ficou completamente surpreso. Não havia como uma criança daquela idade, vivendo numa cidade pequena e sem acesso a materiais acadêmicos, ter contato com aquele tipo de informação, e ainda assim ela reproduzia os símbolos com uma exatidão milimétrica, como se tivesse um gabarito invisível. Foi então que o caso atraiu a atenção de especialistas em outros campos, como memória celular e regressão espontânea. Segundo eles, casos como o de Lia, embora raros, podem ser manifestações de um fenômeno fascinante. A memória ancestral são impressões profundas, quase como cicatrizes psíquicas, que atravessam gerações, trazendo consigo fragmentos de vidas muito, muito antigas. Alguns chamam isso de herança genética, outros de ecos espirituais. E há quem afirme que certas almas, ao retornarem ao mundo, trazem consigo recordações de civilizações que desapareceram há milênios. Lia, sem saber de nada disso, talvez estivesse acessando uma biblioteca interior, um arquivo perdido da própria humanidade, guardado nas profundezas de sua consciência. Para testar o alcance desse fenômeno, os pesquisadores decidiram fazer um experimento. Eles mostraram à menina um conjunto de símbolos descobertos em 1902, encontrados próximos às Ilhas Açorianas, um local historicamente associado ao mito de Atlântida. Lia observou as imagens em silêncio por alguns instantes. Depois, apontou para um deles e disse algo que deixou todos perplexos. Esse aqui não está completo. Faltam 2 linhas. Sem elas, a energia se perde. O mais impressionante, ao comparar a fala da criança com estudos recentes feitos com tecnologia de escaneamento, descobriu-se que o símbolo gravado na pedra realmente parecia truncado, possivelmente desgastado pela ação do tempo e da água. Como ela poderia saber disso? Ninguém tinha uma explicação lógica. Com o tempo, o fenômeno se aprofundou. Lia começou a descrever não apenas símbolos, mas também fragmentos de lugares. Ela falava de construções enormes, como arquitetura geométrica, iluminadas por uma energia que ela chamava de luz do centro. Em uma entrevista gravada, quando perguntaram onde ela havia aprendido tudo aquilo, Lia respondeu com a simplicidade de uma criança, mas com um peso que deixou todos em silêncio. Eu não aprendi. Eu lembrei quando acordei. Para muitos, tudo não passava de uma imaginação infantil muito fértil, talvez influenciada por histórias que ela ouviu. Mas para outros, a questão era mais profunda. Seria possível que destinos antigos, de civilizações inteiras, se manifestem novamente em almas jovens? Será que a reencarnação ou a memória genética poderia carregar
não só traços de personalidade, mas também conhecimento técnico e cultural, hoje os desenhos originais de Lia, eles estão sendo estudados por equipes independentes ao redor do mundo. E as descobertas continuam a surpreender. Curiosamente, alguns dos padrões que ela desenhou correspondem a fractais e princípios matemáticos que só foram redescobertos pela nossa ciência há poucos anos. Outros símbolos, no entanto, permanecem um mistério completo. Ninguém consegue decifrá-los. Mas a pergunta central que o caso de Lia nos deixa permanece: se uma criança consegue recordar símbolos de uma civilização que ela nunca deveria ter conhecido. O que isso realmente nos diz sobre a história humana? E, mais importante, o que isso diz sobre a memória da própria alma? Talvez existam códigos antigos circulando dentro de nós, adormecidos em nosso DNA ou em nossa consciência, ecos de um tempo esquecido, esperando apenas por alguém com a sensibilidade necessária para lembrá-los, para trazê-los de volta à luz. O caso de Lia continua sem respostas definitivas, um enigma aberto no cruzamento entre ciência e espiritualidade. Mas uma coisa é certa: quando uma mente tão jovem consegue enxergar muito além do que a ciência atual consegue explicar, um novo e fascinante mistério se abre diante de nós. E, às vezes, é justamente nesse espaço, entre o impossível e o inexplicável, que encontramos as pistas mais valiosas sobre o nosso passado mais profundo e sobre quem nós realmente somos. O que você acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta de mistérios como este que desafiam nossa compreensão do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.